A paz do Senhor, querido professor, paz do Senhor, meu irmão. É com muito prazer e louvando a Deus que iniciamos mais esta videoaula, este subsídio do CAPED, que tem por objetivo fornecer material, conteúdo, para que você, meu irmão, possa preparar uma boa aula, possa ter um material extra para levar até teus alunos e assim o reino de Deus crescer. Na ocasião, estaremos comentando, discutindo ideias relacionado à lição de número 6, o compromisso e as virtudes dos discipuladores. Na ocasião, nós temos aqui o nosso pastor Evandir, que está pastoreando a congregação do Jardim do Mirante, e ele também estará saudando os irmãos neste momento. Boa noite, irmãos. Mais uma vez é uma honra poder estar aqui cooperando com esse tão nobre ministério. Que nós possamos, com a graça de Deus, sermos úteis aos irmãos nesses comentários. Ore ao Senhor, assista essa aula, faça seu estudo, sua pesquisa, para que Deus lhe direcione a melhor forma de conduzir diante da sua classe. Nós sabemos que muitos apontamentos que fazemos muitas vezes fica para nós, mas que nós possamos, então, debaixo da graça de Deus, saber como nos colocar diante de cada lição, né? Nosso professor, diácono Sérgio, está conosco também, né, do Clube de Campo. Uma honra estar aqui com ele, cooperando nessa obra, né? Que Deus abençoe os irmãos, que nós possamos aprender mais um pouco com essa lição. Para a questão de embasar os comentários e todo o pensamento que foi desenvolvido nesta aula de número 6, que tem por tema o compromisso e as virtudes dos discipuladores, o comentarista, o nosso pastor Éden, ele escolheu por texto-chave 2 Timóteo, capítulo 2 e versículo 2, que diz assim: "E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros." E para refletir, ele nos traz um pensamento que eu acho que é o norte e é muito enriquecedor para esta aula. O discipulador é um orientador que, com amor e sabedoria, está totalmente comprometido com o desenvolvimento integral dos discípulos. A leitura bíblica base para esta aula foi escolhida 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 6. É bem interessante, meus irmãos, que o Novo Testamento revela um padrão de discipulado que deve se conformar com um ensino sólido e uma vida piedosa. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13, nós vemos Paulo, que foi um discipulador por excelência e com muitas virtudes, chamando Timóteo para o ensino, para viver uma vida de ensino e para transmitir aqueles ensinos que ele aprendeu com seu pai na fé. Já em Filipenses capítulo 3, versículos 16, nós vemos Paulo chamando os irmãos de Filipe para uma vida piedosa e seguir o seu exemplo. Então, se de um lado deve haver a doutrina, o estudo bíblico, bem, do outro lado deve haver uma vida com vida, por assim dizer. Ou seja, esse discipulador, ele tem que ter uma solidez no ensino, mas ele também deve viver e transmitir todo esse ensino sólido através de uma vida piedosa. E neste primeiro momento, o nosso comentarista, o pastor Éden, ele nos traz aqui uma ideia sobre o compromisso com o desenvolvimento de vidas. Ou seja, a primeira virtude que esse discipulador deve ter é a virtude do compromisso com o progresso e de um compromisso com persistência. E eu gostaria muito de escutar o pastor Evandir trazendo suas ideias, seus pensamentos sobre este primeiro tópico, que envolve essa ideia de compromisso com o desenvolvimento da vida desta pessoa que está sendo discipulada. Muito bem. Esse assunto de discipular é um assunto que não se esgota, né? E talvez estamos aqui se aproximando para a metade da revista e às vezes encontramos algumas pessoas que não gostam muito desse tipo de aula, né?
Mas talvez se não estamos gostando, possa ser porque não estamos praticando o que o Senhor Jesus nos ensinou, né? Ide e fazei discípulos, né? Então, como nós temos como missão da igreja, aqui nesse trimestre, né? Missão da igreja em fazer discípulos, tem um assunto que sempre é bom estar lendo, relendo, estudando e também colocando isso em prática, né? E o Senhor Jesus teve um ministério, a gente pode dividir um tríplice ministério, e grande parte do seu ministério foi dedicado especificamente em fazer discípulos, né? Não só curando os doentes, mas também fazendo com que os seus discípulos pudessem dar seguimento à obra. Discipular requer, como colocou aqui no primeiro tópico, requer compromisso, né? Ser um discipulador é ter compromisso, é ter envolvimento, ter engajamento e não fazer da pessoa totalmente dependente de quem é o seu discipulador, mas sempre estar tendo cuidado. Eu observo que muitas das vezes, como o irmão citou, nós temos como exemplo de discipular o Novo Testamento, os Evangelhos, o livro de Atos, né, a própria preocupação de Paulo pelas igrejas por onde ele passava. Mas eu vejo que o próprio Senhor Jesus, em alguns momentos, deixava os seus discípulos a tomar algumas atitudes. Então, o discipulador, muitas das vezes, ele também tem que ceder o espaço para que o seu discípulo tenha a oportunidade de tentar resolver algumas situações. E, então, apresentar momentos em que ele possa agir, né? Eu estou pensando aqui naquela passagem que Jesus estava num barco dormindo, né? Esperando como os seus discípulos iriam agir naquele momento, então, de dificuldade. E, então, o Senhor dá um tempo para que eles agissem. Então, seguir esse exemplo de Jesus em relação a discipular é muito importante. Nós temos ouvido muitas das vezes pessoas dizer que nós, da Assembleia de Deus, ganhamos muitas almas para Jesus, e muitas das vezes as pessoas aceitam Jesus e eles não permanecem nas nossas igrejas. Então, acredito que esse trimestre pode estar suprindo esta necessidade. Talvez estejamos falhando aí em discipular e possamos estar alcançando algumas pessoas, mas a nossa falha pode estar em discipular. Então, esse ponto aqui que fala sobre ter persistência, né? Persistência. Isso é muito importante na vida de quem é um discipulador. E que, aliás, todos nós somos chamados para ser discipuladores, né? Muitas das vezes alguém pode estar achando que essa lição é dedicada a um grupo específico de pessoas dentro da igreja, né? Ah, eu sou parte da música, ou eu sou de outro ministério, então eu não estou envolvido com missão, eu não estou envolvido com grupo de visitas. Não. Na verdade, todos nós precisamos estar envolvidos em ganhar almas para Jesus, né? Então, fazer discípulos não é o que muitas vezes nós pensamos que é fazer membros para a nossa igreja. Então, fazer discípulos para Jesus pode ser em qualquer lugar onde nós estamos, né? Então, a persistência nessa obra é muito importante. João capítulo 13 e o versículo 1, me chamou a atenção esse versículo 1, porque diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, né? Então, o Senhor Jesus, ele foi persistente nesse ministério de fazer discípulos. E ele foi até o fim, né? Então, todo o tempo em que ele estava persistindo em fazer discípulos. Então, isso é muito importante também, que nós não venhamos desistir, mas que nós possamos ser persistentes até o fim. Muito interessante, pastor Evandir, esse primeiro tópico. E dentro disso que o irmão falou, 2 pontos aqui me chamam a atenção. O comentarista aqui coloca, abre aspas, o discipulador é aquele que coopera junto
com a operação do Espírito Santo para que Cristo continue sendo formado na vida desse discípulo, né? Fecha aspas. O que nós percebemos diante desse comentário? À luz das Escrituras, o Espírito Santo, ele utiliza a pregação do Evangelho como um meio para levar a pessoa à salvação, né? Então, ao pregar o Evangelho, precisamos ter seriedade e precisamos depender do Espírito. Por isso que lá em Atos capítulo 1, versículo 8, está escrito que nas suas últimas orientações, Jesus, ele fala: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Aí já sabe, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Ou seja, ser uma testemunha, ser um discipulador com sucesso, passa pela dependência que esse discipulador tem da presença e da operação do Espírito Santo em sua vida, que é quem vai operar na vida desse novo convertido. O irmão bem colocou aí que discipular não é ganhar membros. Às vezes a pessoa pode ser membro de uma igreja, mas ela não teve os seus olhos abertos pelo Espírito Santo, né? Eu gostei muito de um comentário que eu peguei na Bíblia de aplicação pessoal, um comentário acerca de João 14, de João 15, que diz assim, abre aspas: o Espírito Santo muda as pessoas quando estas creem no Evangelho. Quando falamos aos outros a respeito de Cristo, devemos depender do Espírito Santo para abrir seus olhos e convencê-los de que precisam de salvação. O poder de Deus, não a nossa inteligência ou persuasão, muda as pessoas. Sem o trabalho do Espírito Santo, nossas palavras e ensinos são inúteis. O Espírito Santo não apenas convence as pessoas do pecado, como também as assegura da verdade do Evangelho. Fecha aspas. Ou seja, se eu quero ser um discipulador com sucesso, eu tenho que passar pelo filtro do Espírito Santo, pela dependência do Espírito Santo. E em relação à persistência, Paulo ele utiliza a figura de um atleta, de um agricultor, pessoas que dependem de uma vida de disciplina, de regras. Nós bem sabemos aí que nos esportes de alto rendimento só ganha quem cumpre as regras, quem se prepara bem. Aquele que não cumpre pode até ser vitorioso em um primeiro momento, mas um dia a irregularidade que porventura cometeu virá à tona. Assim é na vida desse discipulador que não é disciplinado, não tem o seu próprio devocional. Ora, essa vida sem devocional, essa vida sem disciplina, essa vida sem paciência, né? Que fala do agricultor que planta e aguarda o tempo certo de colher, né? Essa falta de persistência um dia virá à tona. Então, e o nosso maior modelo é Cristo. O irmão bem colocou aí. Sem Cristo, ele é o maior exemplo de tudo isso. Ele pegou 12 homens ali imperfeitos e desses 12 ele dá início ao cristianismo que temos hoje. Avançando aqui para o nosso tópico 2, agora especificamente o comentarista vai falar sobre as virtudes desse discipulador. E é bem interessante que essas virtudes, elas são testificadas por Deus para o seu povo. Vemos lá em Atos capítulo 6, versículo 3, que foi o povo que escolheu dentre eles homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, os quais poderiam servir na necessidade da igreja. Então vejamos que esse discipulador, né, que vai ser em determinado momento ali um líder, vai exercer uma influência na vida desta pessoa, ela tem as suas virtudes testificadas e confirmadas pelas própria igreja. Vemos que em toda a Bíblia o caráter tanto dos sacerdotes como dos obreiros era o que mais contava. Não que uma vida acadêmica não seja necessária. Eu sou a favor de um conhecimento acadêmico, gosto demais. Porém, o caráter que envolve a nossa fidelidade, o nosso conhecimento e habilidade no uso da palavra de Deus e outras coisas mais,
é o que fará a diferença nessa nossa tarefa de discipuladores. O que o pastor Evandir pode nos trazer de comentário em relação a esse tópico 2? Sim, dentre muitos pontos aqui, eu me apeguei bastante a esse letra B, que diz assim, conhecimento e habilidade no uso da palavra. Então, para você levar uma pessoa a Cristo, é necessário que você tenha também esse preparo para que essa pessoa possa aprender sobre Jesus. E como está sempre dito aqui nessa lição, que precisa se dedicar a isso, o apóstolo Paulo vai dizer para nós, meus filhinhos, porque de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Isso está em Gálatas 4:19. Então, o objetivo é o quê? Formar Cristo em alguma pessoa. Então, Paulo diz assim, olha, eu sofro, sinto dores, eu preciso de tempo, né? Para quê? Para que Cristo seja formado em vós. Né? Então, discipular é formar pessoas para Cristo. Né? E o Senhor Jesus, ele se dedicava integralmente a sua vida em formar os seus discípulos. E eu acho bastante interessante alguns textos que eu coloquei, de repente você puder ler depois, Mateus 13:36, em que Jesus chega em casa, depois de ter despedido toda uma multidão, Mateus 13:36, os discípulos chegam a Jesus em casa e diz, mestre, explica-nos uma parábola, né? Então, digamos que Jesus já poderia estar cansado já de ter atendido uma grande multidão, mas ele ainda vai ter a sua atenção voltada para os seus discípulos para explicar. Isso vai acontecer várias vezes, né? Aqui em Mateus 3, depois em Mateus 15, e o versículo 15, Mateus 15:15, diz assim, e Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, explica-nos essa parábola. E Jesus, como um discipulador, Jesus disse para eles assim, até vós mesmos ainda estáis sem entender, né? E aí Jesus vai, então, explicar para eles ali mais uma parábola. Então Jesus se aplicava muito em tempo para explicar os seus discípulos. Né? Então, ser virtude de um discipulador é isso, é compromisso, é desprendimento, é interesse, né? É incluir. Discipular é incluir. Né? Digamos que um novo nascido, ele precisa ser incluído dentro do corpo de Cristo. E, infelizmente, a gente vê que muitos grupos da igreja são impenetráveis para um novo membro dentro da igreja. Né? Então, muitas vezes, enfrenta muitas barreiras de participar de um departamento, às vezes não se encaixa em uma coisa, não se encaixa em outra, às vezes acaba até desmotivando em frequentar a igreja porque não consegue se engajar dentro de um grupo. Então, discipular é incluir, formar Cristo nas pessoas, né? Então, um novo convertido, às vezes, ele dentro da igreja, ele tem uma luta pela sobrevivência dentro do corpo de Cristo. Então, Paulo ele encontrou essas situações acontecendo, por exemplo, na igreja de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 12, Paulo vai encontrar situações, e lá está escrito assim, quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Então, discipular é incluir, né? E não colocar em grupos separados. Então, Paulo logo vai estar trazendo aqui um ensinamento voltado para isso, perguntando se por acaso Cristo estava dividido. Né? Então, nós precisamos entender que discipular é incluir as pessoas dentro da igreja e entender que isso é a missão de todos nós. Né? Isso não é missão apenas do pastor ou de um dos líderes da igreja. Estava meditando sobre o vinde de Jesus e o ide, né? Então Jesus disse assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Nós somos chamados para o vinde, vinhemos a Jesus. E depois, lá na frente, Jesus vai dizer, portanto, ide. Né? Então, teve o vinde, todos foram chamados para vir para Jesus. E agora ele diz assim, ide. Todos vocês são chamados para ir. Agora nós precisamos de ir para Cristo. Né? Então, assim como
a Atos, capítulo de número 8, existia um eunuco que estava precisando entender as Escrituras. Eles assim, como poderia entender se alguém não me ensinar? Existem muitas pessoas no nosso meio que precisam de entender alguma coisa, e o discipulador, ele é um facilitador, ele tem que incluir, ele tem que ajudar essa pessoa nesse ponto, né? Eu entendo que nós precisamos ter esse compromisso em discipular pessoas, em levar pessoas a Cristo, e queria colocar aqui um desafio para você, quem sabe de repente você quiser usar isso na sua classe, que nós escolhêssemos um dos nossos contatos, do nosso WhatsApp, um contato de uma pessoa que não é cristão. E você manda para ele um versículo. Vamos pensar em evangelizar com foco e objetivo. Que muitas das vezes nós usamos aquele copia e cola e envia para todo mundo. E às vezes não dá tantos resultados. Mas quem sabe se nós escolhêssemos um contato em específico da nossa agenda, de uma pessoa que não é crente, e enviássemos lá um versículo, João 3,16. Daqui a alguns minutos você colocaria embaixo uma pergunta. Você entendeu o que você leu? Na resposta sim ou não, então você iniciaria ali um momento de você falar de Jesus com objetivo, com foco para uma pessoa específica. Tá? Então, acho que nós precisamos nos voltar para esse ponto. São virtudes dos discipuladores, cada um pode, dentro do seu conhecimento, da sua experiência, se aplicar em discipular, em levar as pessoas para Cristo, e assim a obra do Senhor pode ser melhorada através de nós e apesar de nós. Interessante, pastor Evandir e querido professor, que essas virtudes apontadas aqui pelo comentarista, elas são virtudes práticas, né? São virtudes que você pode ficar por um tempo no campo da teoria, mas logo essa pessoa que está sendo discipulada por você, cedo ou tarde, ela vai observar, caso seja apenas teoria e não prática, né? Eu acho muito interessante o ministério discipulador de Paulo, que as virtudes dele eram tão notáveis, né? Não que Paulo não tivesse erros, e ele mesmo vai exortando a igreja de Filipe, dizendo que aquela igreja o imitasse naquilo que era bom, né? Mas tem uma escritura que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos do 5 ao 9, que os irmãos podem ler depois, que nós vemos ali que Paulo ele diz que chega naquela região não somente com palavras, mas com poder, ou seja, com virtudes, com demonstração. E uma vez que o Espírito Santo opera ali no meio da Macedônia e daquelas regiões, nós vemos que aquela igreja de Tessalônica, ela se torna imitadora de Paulo e do Senhor. Por quê? De Paulo e do Senhor? Porque Paulo ele procurava, como bem colocado aqui pelo pastor, viver as virtudes do seu mestre, do Jesus, né? E ele continua dizendo que aquela igreja de Tessalônica, ela imitou de tal maneira o exemplo de Paulo e do Senhor, né? E dos seus cooperadores ali, que ela também se tornou um exemplo para todos os fiéis daquela região, né? Por quê? Porque eles ousaram voltar-se à palavra de Deus, e eles ousaram também viver as virtudes que uma igreja discipuladora, que um discipulador precisa ter, né? Dentre eles o comentarista coloca a integridade, né? Que nós vemos que Paulo orientando Timóteo, ele fala, olha, procura homens idôneos, homens que sejam íntegros, para que eles possam ensinar a outros também. Vivemos aí um momento onde falta discipuladores, lideranças idôneas. Diante de tantos escândalos, o conselho bíblico procura, você vai encontrar, né?
homens que tenham habilidade com a palavra. E eu gosto muito da escritura de 2 Timóteo 2,15, que Paulo recomenda que como discipuladores, como obreiros, nos apresentemos a Deus, né? O manusear bem a palavra não é somente para o que eu estou discipulando, mas é para aquele que me convocou, como o irmão bem colocou, que me chamou e que depois que me transformou, agora me dá a ordem de ir. Ir com que ferramenta? Com a palavra, apresentar-se bem, aprovado, né? E acima de tudo, seja ético, seja confiável, né? Nós sabemos que na nossa vida aí de discipulador, às vezes aquele novo convertido confia coisas a nossa, do seu ambiente familiar, da sua vida até antes de ser cristã, das suas lutas. E aqui vai um conselho aos professores, aos líderes. Eu acho que o pastor Evandir pode até aconselhar melhor do que eu, porque ele vive no púlpito e do púlpito. Não levar a público assuntos que foram tratados ali no sigilo do discipulado, né? Evitar levar ao púlpito ou ao público coisas assuntos que estão sendo tratados no privado, né? Às vezes, na emoção do calor da pregação ali ou do ensino, usamos conversas ou situações, e aquele discipulado, e aquele discípulo, aquele novo convertido, aquela pessoa que está passando por esse processo, de repente ela pode se sentir desrespeitadas, invadidas. E uma outra coisa, né? Tratar no momento certo cada assunto. Não adianta você querer dar uma feijoada para quem ainda está se alimentando do leite. Então é bem interessante. Indo aqui para o terceiro ponto, agora é a prática. No primeiro momento nós vimos aí o compromisso, nesse segundo momento as virtudes, e agora este compromisso com essas virtudes, ela vai resultar em práticas que esse discipulador ele precisa ter diante desse discípulo, né? Pastor Evandir, o que o irmão pode nos falar aí nesse terceiro ponto sobre a prática do discipulador? Irmãos, Jesus é lindo, né? Gostaria de poder meditar um pouco sobre Mateus capítulo 10, né? Pena que o nosso tempo não nos permite. Mas Jesus, ele pega um grupo, Mateus capítulo 10, versículo 1, ele chama um grupo de 12 e pede para eles ir pregar. Vocês vão ser discipuladores. E Jesus dá todas as instruções detalhadas. O que vocês vão levar, aonde vocês vão entrar, o que vocês vão encontrar, o que vocês irão dizer, né? Como vocês serão recebidos. Então, meditar aqui em Mateus capítulo 10, só pelo tema dessa lição de hoje, já nos traria um grande ensinamento, né? Então, o Senhor Jesus, muito lindo esse texto, para quem sai para fazer a obra de Deus, quem vai discipular, quem vai alcançar alguma pessoa para Cristo. Então, medite nesse assunto, olhe um pouco para esse tema aqui, porque programar momentos periódicos de crescimento, encorajar os discípulos nas fraquezas e dificuldades, adaptar-se para ensinar sempre. Esses 3 pontos você vai encontrar aqui dentro de Mateus capítulo 10, né? Então ele vai preparar. Percebe que Jesus, ele fez um programa de crescimento. Ele diz para os seus discípulos: ide as ovelhas perdidas da casa de Israel, em Mateus capítulo 10. Mas não é para ir para todo o mundo? Sim. Quando você chega lá na frente, aí Jesus vai dizer para eles: agora ide por todo o mundo. Então, o Senhor Jesus, ele foi fazendo um cronograma para formar os seus discípulos, né? Então, tudo está aqui em Mateus capítulo 10, né? O que você leva, o que você vai encontrar, como vai ser, o que eu vou falar.
tem recompensa? Sim, aqui em Mateus capítulo 10 vai ter recompensa, né? Olha, e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então tudo está aqui em Mateus capítulo 10, é um assunto, é um texto que a gente poderia parar, dar uma lida aqui. Eu sei que são muitos textos para ler, mas leia um pouco esse capítulo e acredito que vai te ajudar bastante aí para essa aula. Outra coisa que eu percebi também aqui, que eu gostaria de comentar, é que discipular é transformar frequentadores ou visitantes ou pessoas conhecidas da igreja em membros também. Membros, não da nossa igreja especificamente, mas vamos dizer como Paulo, Efésios 2:19, não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e membros da família de Deus. Então, discipular é formar um frequentador em membro da família de Deus. Então, se nós olharmos aqui para João 4, olha só que interessante. Porque essa mulher, é um assunto bastante conhecido, como é toda a Bíblia, mas é a nossa regra de fé e prática, é a palavra de Deus, então não podemos deixar de usá-la, principalmente em uma escola bíblica, Então, Mateus capítulo 4, eu vou lá no versículo de número 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: vinde e vede um homem que disse tudo quanto eu tenho feito. Porventura não é ele o Cristo? Então essa mulher, ela vai à cidade e fala: vinde e vede um homem. Olha só que interessante, depois se nós formos lá para o finalzinho, versículo 42. E dizia a mulher: já não é pelo teu dito que disseste que cremos, porque nós mesmos temos ouvidos e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Então, discipular é levar a pessoa a Cristo, é formar discípulo de Cristo, não discípulo das pessoas. Então, ela foi e disse: vinde e vede. As pessoas foram e viram, e depois eles disseram: olha, nós já não é pelo que você falou, mas é pelo que nós vimos, que nós cremos que ele verdadeiramente é o Cristo. Então, o discipulador, ele precisa também saber que há um momento em que ele sai de cena. Isso é muito importante. Em que a pessoa está buscando, na verdade, a Cristo, não o seu discipulador ou o seu ensinador, não formar discípulos para si, mas formar discípulos para Cristo. Eu estava lendo uma pesquisa em que as pessoas começaram a frequentar uma igreja. Então, perguntaram para muitas pessoas que estavam frequentando aquela igreja, uma igreja grande, com mais de 3.000 pessoas, e algumas pessoas disseram assim: olha, nós viemos congregar aqui por causa do pastor. E aí, então, a pergunta seguinte, para quem respondia isso, a pergunta seguinte era: se o pastor sair daqui, você sai também? Porque você veio por causa do pastor? Aí a pessoa respondeu: não sairia. Com essa resposta, a pergunta seguinte seria a seguinte: então, por que então você não sairia? E a resposta foi: porque agora eu já tenho amigos aqui. Então, essa pessoa veio por um objetivo, mas ele encontrou Cristo e ele se tornou um membro da família de Deus. E então, há um momento em que o discipulador, às vezes, ele sai de cena e a pessoa se torna um membro da família de Deus. E essa pessoa está pronta para trazer outras pessoas para Cristo. Tá certo? Então, achei bastante interessante essa pesquisa, porque Atos capítulo 11, e versículo 26, olha só que interessante. E sucedeu que todo um ano se reuniram na igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Durante um ano, reunidos na igreja de Antioquia, ensinaram muita gente, ao ponto de que os discípulos foram chamados cristãos. Eu poderia dizer aqui que este foi um objetivo atingido de um discipulador.
fazer com que as pessoas fossem sido chamados cristãos. Amém? Muito interessante, pastor Evandi, esse seu comentário, que traz justamente aquela ideia que eu tenho, que esse discipulador aqui, ao pôr em prática todas essas virtudes relacionadas aí no tópico 2, ele faz com que este visitante, ou esta pessoa que foi por causa do pregador, ou por causa do pastor, ou por outra situação, sinta-se e torne-se família de Deus, né? E é interessante que esses 4 pontos aqui do tópico 3, eles estão bem nítidos ali no início da igreja primitiva. Atos capítulo 2, versículos 42 a 47 diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, ou seja, juntos, juntamente, aquilo que o pastor colocou. O discipulador, ele tem o compromisso, ele tem como missão fazer esta pessoa ficar junto da família de Deus. Sim. E tinham tudo em comum. Eles só não estavam juntos como eles se pareciam. Eles compartilhavam da mesma ideia. Isso no primeiro momento pode parecer o quê? Que deixaram de ser quem eles eram? Não. Mas a partir do momento que estavam junto ali, compartilhando do ensino, da oração, da comunhão e do serviço, eles tinham o mesmo objetivo, que era alcançar mais vidas para Cristo. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade, e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos. Então nós vemos aqui novamente a palavra juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Só antes de finalizar essa leitura, eu acho muito interessante que caindo na graça de todo o povo, a prática do discipulado ali na igreja primitiva era tão notória, né? A pregação aqui fala sobre adaptar-se para ensinar sempre. A pregação não era aquela coisa de sempre, mas o Espírito, através dos apóstolos, todo dia trazia um ensino novo, de forma diferente. Havia sinais, né? Havia encorajamento ali na fraqueza, que podemos ver isso no partir do pão, no dividir os bens, ou seja, você tem uma necessidade, eu vou te ajudar. Havia um programa de crescimento periódico, porque versículos antes diz que o Senhor acrescentava, e havia companheirismo, né? Eles todos ali juntos com alegria, e tudo isso fez com que aquela igreja caísse na graça do povo. O povo olhava e falava, calma aí, algo diferente nesses discipuladores, né? E diz assim, para finalizar, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Qual que é a base de tudo isso? Está lá em João 13:35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, esse momento de companheirismo periódico que nós podemos aqui elencar, a oração. Paulo era um homem que orava pelas suas igrejas. Esse momento de encorajar nas fraquezas, de dificuldades. Esse momento de adaptar-se para o ensino, ou seja, eu vou me dedicar, procurar, pensar, buscar novas alternativas, não inovações, mas meios que eu possa diversificar a aplicação do ensino, essa proximidade, esse companheirismo. Tudo isso só acontece se a pauta, se a base for o amor. Ou seja, vão conhecer que somos discípulos e que estamos fazendo outros discípulos se amarmos um ao outro, né? Então, é muito interessante. E Paulo, em Filipenses 4, versículo 8 ou 9, ele chama aquela igreja para viver isso. E ele diz, abre aspas, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto,
tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Ou seja, Paulo ele traz tudo aquilo para o campo prático. E mais uma vez dizendo, olha, vocês podem seguir de mim o que é verdadeiro, o que é honesto, o que é justo, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama, o que é de virtude, o que faz as pessoas louvarem ao Senhor. Isso vocês aprenderam, vocês ouviram e vocês viram em mim. Vocês podem seguir também. Então, a conclusão que temos aqui é que o discipulador ele tem que não ser somente um ensinador de teorias, mas um ensinador prático com o seu viver. Neste momento, meus irmãos, também vamos já dar as conclusões, os comentários finais aqui a este bate-papo. Pastor Evandir, o que o irmão tem de conclusão? Quais os pensamentos finais do irmão em relação a esse tema tão maravilhoso? Muito bem. Discipulador prático, eu me lembro, Jesus é lindo, né? Lavando os pés dos seus discípulos, né? Dizendo que eu fiz como vocês devem fazer também. Uma prática muito linda, né? Enfim, algumas atitudes que Jesus tinha para com seus discípulos que nos ajudam a entender também o seu compromisso. E esse também deve ser o compromisso que nós devemos ter como discipuladores, né? Um dos compromissos que eu vejo aqui é Jesus corrigindo algumas atitudes erradas, né? Então, por exemplo, às vezes chega os discípulos de Jesus diante da cidade lá, né, de Samaria e diz, Senhor, quer que nós oramos agora como Elias e desça fogo do céu e os consuma? Então Jesus, como um discipulador, diz, vem cá, deixa eu conversar com vocês, né? Vocês não estão entendendo o verdadeiro propósito, né? Vocês não estão entendendo de que espírito vocês são. Eu não vi, vós não sabeis de que espírito sois. Lucas 9,56. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Então o discipulador tem esse compromisso de corrigir algumas atitudes erradas das pessoas em que ele está mostrando o caminho de Cristo, né? Uma outra questão também, eu vejo aqui, até que foi falado já, pode estar incluído no que nós falamos aqui durante essa aula, que também é um compromisso de um discipulador, é não se envolver com algumas questões que não lhe são pertinentes, né? Como poderíamos colocar também na questão do sigilo, mas também não se envolver com algumas questões, né? Então, eu vejo isso acontecendo com Jesus lá em Lucas 12, versículo 13, e disse-lhe um da multidão, mestre, diz ao meu irmão que reparta comigo a herança, né? Então o Senhor Jesus, como discipulador, ele não tomou partido nisso, né? Mas ele disse, homem, quem me pôs a mim por repartidor de herança? Então, nós precisamos também entender, né, algumas coisas em que nós não precisamos nos envolver, tá certo? Então, são algumas atitudes que vai nos ajudar a servir melhor nesta área. Ainda Lucas capítulo 14, versículo 26, dentro desse pensamento que a gente está vendo aqui, algumas atitudes de Jesus como um discipulador, Lucas 14 e 26, se alguém vir a mim e não aborrece seu irmão, pai, mãe, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo, né? Então, o Senhor Jesus disse até mesmo algumas coisas que as pessoas muitas vezes não se agradavam muito de querer ouvir, né? Disse até que, por algum motivo, as pessoas não poderiam ser seu discípulo, né? Então, na verdade, nós precisamos mostrar o Evangelho como ele é, né? Discipulado. Jesus não maquiou o Evangelho. Ele disse, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. E é verdade, Jesus até perdeu alguns discípulos, está lá em João capítulo 6, né? E algumas pessoas já não andavam mais com ele. Todavia, isso não quer dizer que nós precisamos estarmos
procurando perder esses discípulos, né? Mas precisamos mostrar o Evangelho com clareza, né? Mostrar o Evangelho como Cristo apresentou o Evangelho, né? O Evangelho tem cura, tem salvação, tem libertação, tem poder de Deus, tem perdão, tem reconciliação. Então, mostrar que o Evangelho de Jesus Cristo, ele está para atender, na grande maioria das vezes, as necessidades das almas das pessoas. E todas as almas têm alguma coisa em que o Evangelho pode entrar, né? Todas as almas estão carentes de algo, seja na parte afetiva, no seu relacionamento, nas suas imaginações, nos seus pensamentos, na sua memória. Então, é nisso que o Evangelho tem que entrar. Aprender como Jesus, levar palavras transformadoras. E que essa palavra que essa pessoa recebeu, ele possa levar para a sua casa, levar para a sua família, levar para a sua meditação. E esse deve ser o nosso objetivo, nosso compromisso em falar de Jesus para alguém, é que essa palavra possa frutificar na vida daquela pessoa. Meus irmãos, estamos chegando ao final de mais uma gravação. E como comentário final de minha parte, eu quero citar aqui uma fala do Elianai Cabral, no seu livro O Apóstolo Paulo, Lições da Vida e Ministério do Apóstolo dos Gentios para a Igreja de Cristo, um livro que ele foi lançado em 2021, que ele diz assim, abre aspas, o discipulado é uma relação comprometida, pessoal, onde um discípulo mais maduro ajuda outros discípulos de Jesus Cristo a aproximarem-se dele e assim reproduzirem o caráter cristão. Os verdadeiros discípulos não apenas crescem, mas também reproduzem, ou seja, multiplicam o caráter de Cristo em outras vidas. Fecha as aspas. Então a palavra-chave dessa aula é discipulado, recém-nascido e caráter. Ou seja, como discípulos mais maduros, temos o dever de cuidar dos recém-nascidos, dos discípulos mais novos, e assim reproduzir neles o caráter de Cristo. E automaticamente eles reproduzirão esse caráter em outras vidas. Que Deus possa abençoar você, que o Espírito possa conceder mais entendimento e que essa videoaula não seja o material final, mas seja apenas caminhos, ideias para que você venha aprofundar a sua pesquisa. Gostaria de pedir que o pastor Evandir orasse, pedisse e agradecesse a Deus por essa videoaula e pedisse a Deus que nos iluminasse nessa nossa missão de discipular e de ensinar a respeito de Cristo. Amém. Bom, Sérgio, me permita só acrescentar aqui uma pesquisa. O Instituto Haggai é um instituto que fez uma pesquisa sobre como as pessoas cristãs chegaram à igreja, como eles chegaram a Cristo. E os dados são muito interessantes, porque as pessoas que vêm para a igreja através de programas de televisão, questão de 1%, através de filmes, 1%, através de sermãos, de pregação, de rádio, de programa de televisão, 2%, 3%, através de evangelismo pastoral, de trabalho de evangelismo nas ruas, também cerca de 3%, através de distribuição de bíblias, literatura 3%, e através de cruzadas evangelísticas 4%. Os dois valores que me chamaram muito a atenção é que 29,9% das pessoas que vieram para a igreja, que vieram para Cristo, eles foram alcançados por amigos. Interessante esse dado, né? Então, vocês que estão ouvindo essa aula, pense como você veio para a igreja. Foi um amigo? 29% das pessoas estão vindo para a igreja porque os amigos estão trazendo. E 49% veio através de parentes. Então, as maneiras que as pessoas mais vão para a igreja são ou por causa de parentes ou por causa de amigos, né? Então, são dois dados que chamam bastante a atenção nossa. Então, vale a pena investir nisso.
saber que as pessoas vêm porque o parente vai, então convite, vale a pena isso. 49% das pessoas que estavam, né, que vêm para a igreja, vêm por causa de parente, e 29% vêm por causa de amigos. Amém? Então, seja um discipulador, tenha esse compromisso, creia que o Senhor vai te dar vitória, vai te ajudar, e que nós não venhamos nos apresentar ao Senhor de mãos vazias. Aproveite essa aula, aproveite esse trimestre, né, para alcançar pessoas para o Senhor, para cumprir a missão da igreja, né? Afinal, nós estamos aqui para ser sal na terra, né, para ser luz no mundo. Então, nós não estamos aqui para ser sal na igreja, para ser luz dentro da igreja, mas ser sal na terra e ser luz no mundo. Então, Jesus vai dizer para nós assim: resplandeça a vossa luz diante dos homens e glorifique ao nosso Pai que está nos céus. Então, nós precisamos nos esforçar para levar as pessoas para Cristo. Que Deus abençoe. Foi uma honra poder estar aqui com o nosso irmão Sérgio. É um privilégio poder cooperar com a obra de Deus aqui com o CAPED. Você, professor, está nos assistindo, ou você mesmo, aluno, que gosta de assistir as videoaulas, ore a Deus, busque ao Senhor, para que o Senhor lhe dê direção, o que você vai apresentar para a sua classe. E conheça os seus alunos, isso também é fundamental, né? Porque nós estamos gravando uma aula, mas nós não conhecemos quem são os nossos alunos. Mas você, professor, conhece a sua classe, conhecendo os seus alunos, você pode desenvolver uma aula que pode atingi-los de uma forma mais específica. Podemos orar então agradecendo ao Senhor. Senhor Deus e Pai, queremos te louvar pelo privilégio de estar cooperando com esta obra. Que o Senhor Deus possa abençoar, Pai querido, cada um dos nossos professores desta escola bíblica dominical. Que esta obra, Senhor, possa produzir fruto e que o teu nome continue sendo glorificado. Nós temos esse trimestre que chegou até nós como a missão da igreja de fazer discípulo. E nesta aula de hoje falamos desse compromisso que cada um de nós temos como discipuladores. Então, Senhor, que nós possamos nos voltar, Senhor, para esse tema, para esse assunto, e deixar que o Espírito do Senhor molde em nós aquilo que o Senhor requer de cada um de nós. E que o teu nome continue sendo sempre glorificado em nossas vidas. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.